Namaskar. Namaskar significa uma saudação íntima, uma saudação que envolve o Purusha. Purusha é algo que é o nosso ser, que é aquilo que realmente somos. Vamos até usar o nome agora de essência. Então, Purusha é uma saudação de essências. E a nossa essência é algo que nem melhora e nem piora. E reconhecer essa essência, reconhecer aquilo que está por detrás da tua mente, por detrás do teu ego, isso é chamado no Oriente de iluminação e no Ocidente de totalidade. Então, dentro dessa lição, eu quero compartilhar contigo, primeiro, o que é iluminação, compartilhando algumas palavras a respeito daquilo que não pode ser dito. E esse é o grande paradoxo, porque qualquer coisa que eu fale para ti vem da minha mente. Qualquer coisa expressa aqui é algo que vem do meu corpo mental, das minhas crenças, dos meus pensamentos, do que eu li, do que eu experimentei também, mas ainda assim é algo que não pode ser dito. Então, quando se fala em iluminação, é apontar para ti numa direção. E eu começo essa direção falando um pouco da minha história com essa palavra iluminação. No começo das minhas buscas espirituais, e essas buscas é um grande paradoxo, porque o que eu buscava era eu mesmo. O que você busca é você. E por mais que você busque alguma coisa, você está sempre buscando você. Sempre buscando o teu ser, o teu si mesmo, que já está aí. Mas enfim, desde muito cedo eu saí a buscar no catolicismo que meus pais me colocaram, que era um catolicismo muito sério, depois no espiritismo kardecista, umbanda, candomblé, depois eu adentrei em várias ordens iniciáticas, como a Morque, a Eubiose, Gnose do Quarto Caminho, Colégio dos Magos, ordens herméticas, ordem de Irã, ordens de OTO, ordens egípcias, indianas, budistas, sempre buscando a mim mesmo. Na realidade, eu era um viciado em me conhecer, em me buscar. E num momento da minha vida, eu comecei a perceber que existe uma diferença entre professores, que são pessoas que têm um grande conhecimento, sacerdotes, que são pessoas que creem, mas que dificilmente experimentaram, seja lá o que for. Todas as pessoas que creem, que não experimentaram, elas ainda estão na crença, como nós vamos ver em outro momento. E essa crença, normalmente, ela traz toda uma energia de fanatismo, de muito fanatismo. A ideia da crença. E eu soube diferenciar os professores, os sacerdotes, os crentes, daqueles que eu chamo de iluminados. E num momento da minha vida, eu acabei indo atrás desses iluminados. Aliás, me sentei com um sem número de iluminados, foi muito importante. Vasant Swaha, Satya Prenya, Ramesh Balshekar, Satya Sai Baba, Coen. Tive ensinamentos de Dolano, de Ganga, de vários mestres e mestras iluminadas e iluminados passaram pelo meu caminho. E todos eles apontavam que o que nós somos, em essência, é aquilo que nós buscamos. Ou seja, tu já és um iluminado, tu já és um Buda, não na tua mente, nem no teu ego, nem na tua vaidade. Por detrás dos nossos desejos, por detrás do nosso ego, por detrás do nosso fanatismo e da crença que nós sabemos tudo, já existe um ser iluminado. E mesmo na psicologia junguiana, que foi muito longe na percepção de quem nós somos, disse que o si mesmo, aquilo que nós somos em essência, não melhora e nem piora. Ou seja, aquilo que tu és, já é. E vai permanecer sempre assim. Na Índia nós chamamos isso de Purusha. E só para começar com essa ideia de iluminação, note, no Zen budismo,
que você conhece, talvez a monja Coen, o Zen Budismo, que é uma das mais poderosas escolas de espiritualidade do mundo, porque não tem crenças, não tem livros para decorar, não se fica repetindo o tempo todo, não há fanatismo. No Zen você precisa ter uma experiência da iluminação, uma experiência. Quando você senta para meditar no Zen Budismo, você senta-se porque você é um iluminado, porque você já é um iluminado. Você senta para se lembrar disso. Você senta porque é sabido dos meditadores que quando a nossa mente aquieta, surge o Buda, surge aquilo que tu és, que é chamado de Purusha. Quando a meditação é correta, ela nos conduz à percepção de que aquilo que eu busco já está aí. Então, nessas buscas de espiritualidade, entender que existe um conhecimento que as escolas de ocultismo, escolas de mistérios me mostraram, existem crenças que as religiões me mostraram, principalmente essas religiões que são as religiões de livros, onde as pessoas leem, seja a Bíblia, o Evangelho de Kardec, seja o Tao Te Ching, a Torá, ou o Alcorão, ou o Talmud de Jerusalém, ou o Bhagavad Gita, e todos que leem livros, todas as traduções que leem livros, você vai perceber que essas pessoas creem só no seu próprio livro. Elas não têm uma visão de outros métodos de iluminação. Quem crê num livro sempre é no seu próprio livro. Por isso que eu falo para ti que a crença, pelo menos na minha percepção, nunca levou ninguém à iluminação. Até porque toda crença traz uma descrença junto. Você só pode acreditar em algo se você desacredita. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Nessa percepção da iluminação, é notório que existem dois caminhos. O caminho fácil, que de fácil não tem absolutamente nada, e o caminho difícil, que é o que eu sempre busquei, que é um caminho que leva o corpo junto, o corpo. Então é o yoga, que você vai ter que trabalhar teu corpo com jejuns, com práticas muito poderosas, para ativar Kundalini, para trabalhar as nadis, para ter um corpo iluminado, um corpo extremamente saudável. É o Aikido, é o Tai Chi Chuan, são as danças sufis, as danças giratórias, são algumas escolas de xamanismo que vai o corpo junto. Então, no caminho difícil, se faz necessário jejuns, cuidados com o corpo, uma alimentação saudável. Você vai ter uma saúde impecável, um corpo energético incrível, uma postura corporal. Você vai estar sempre muito próximo da natureza, das florestas. Você vai ter uma força física mesmo que vem desse caminho difícil. Porque você busca purificar o teu corpo e o corpo vai se tornar um iluminado também. Por outro lado, existe o chamado caminho fácil, que você não usa o corpo nessa história. Então, só que eu vou repetir, o caminho fácil não tem nada de fácil. Nada de fácil. É só uma maneira de falarmos. Então, por exemplo, o caminho fácil pode ser o cristianismo. Os que seguem realmente Yoshua, Jesus, como o meu amigo o Caio Fábio, que é uma das poucas pessoas que eu conheci na minha vida que realmente segue os ensinamentos de Yoshua, que não é um fanático, um lunático, um delirante. Então, qual é o caminho dele? É a oração, é sentar-se, é jejuar, é entrar em contato com essa consciência que ele crê ser Cristo, que se manifesta em tudo, que ele crê de forma real. O caminho do Zen, você não vai fazer atividades físicas, não vai. O caminho do judaísmo, da Kabbalah judaica, não entra corpo. Então, note, existe um caminho que você vai buscar o corpo, yoga, e existe um caminho onde você vai deixar o corpo de lado, a Kabbalah judaica, maravilhosa. Nunca é uma crítica o que eu faço aqui, nunca. Eu consigo perceber que todos esses caminhos, se forem bem feitos, te levam lá.
um caminho que usa muito o corpo, o Tai Chi Chuan, o xamanismo, usa-se demais o corpo. Um caminho que você deixa o corpo de lado, muitas vezes é o caminho do espiritismo, do kardecismo. E não há nenhum problema em relação a isso. A gente não pode imaginar Chico Xavier, esse iluminado, fazendo supino, fazendo crossfit, fazendo yoga, fazendo qigong. Ele não tem essa ocupação, nem jejum, nada disso. Nem trabalhar os chakras, nem as nadis, porque ele vai por um outro caminho que não se usa o corpo, que é a oração, que é a fé absoluta, que é a entrega ao divino, uma entrega que é raríssimo alguém conseguir ter essa entrega, porque é uma entrega de verdade, uma confiança de verdade. Então existem esses dois caminhos, e existe o caminho do conhecimento. No Ocidente, a espiritualidade está muito associada ao conhecimento, à leitura. É um conhecimento um tanto quanto teórico. Por exemplo, eu não pude chegar para um iluminado, às vezes que eu me encontrei, eu não ia perguntar para ele se existia Atlântida, nem se existe vida fora da Terra. Imagina tu encontrando agora Jesus Yoshua, e você chega para ele e fala, Yoshua, existe vida fora da Terra? Não faz o menor sentido perguntar isso para um iluminado. Aliás, a gente pode falar depois o que perguntar para um iluminado. Você não vai chegar para um iluminado e falar, existiu Atlântida? Você não vai perguntar o que acontece na vida após a morte, porque ele está preocupado com a tua vida, não com a tua morte. Você não vai perguntar para o iluminado, me indique um livro para mim ler. Que essa é a grande diferença. Estar com o mestre vivo é completamente diferente. É uma experiência única. Uma experiência única. Eu quero contar para ti em algum momento algumas experiências minhas com iluminados, o que eu perguntei. E existem alguns caminhos que te dão muito conhecimento, muito conhecimento. Existem alguns caminhos que te dão muitas experiências, mas iluminação é só se dar conta. Você conhece alguém que se iluminou? Nós buscamos experiências, quanto mais poderosas, melhores. Eu viajei astral, eu fui para outros planos, eu tive várias mirações, eu vi seres da natureza, eu adoro tudo isso também. Eu senti meus chakras, minha Kundalini, eu fiquei pulsando, porque minha Kundalini mexeu. Isso é bom, Otávio? Como experiência é ótimo, mas isso não tem nenhuma relação com a iluminação. Iluminação, vamos começar a olhar para isso um pouco. É o fim das tuas buscas. É o fim das tuas buscas. Na Índia, quando alguém se ilumina, ou mesmo no Zen budismo, a pessoa diz, a gota voltou para o oceano. A gota que somos nós se deu conta que nós somos o oceano. É muito comum também se falar, aquela pessoa terminou as buscas. Porque nós temos uma ideia que nós sempre temos que estar buscando alguma coisa. Mas descobrir quem você é o fim das buscas, é o término das buscas. É claro que poucas pessoas acreditam que é possível se terminar as buscas. Se diz, essa busca é eterna. Ora, tudo acaba. Por que a nossa busca não termina? É uma ilusão isso. Outros vão falar, eu preciso evoluir muito. Evoluir até se tornar o quê? O que tu busca já está aí. Você não pode encontrar um outro de você, porque você já está aí. A gente pode brincar assim, eu, Otávio, vou me buscar. Vou me buscar onde? No armário? No meu bolso? Vou me buscar ali atrás do sofá? Eu já estou aqui. O que eu tanto busco? O que eu tento tanto melhorar em mim? É lógico que o amadurecimento, melhorar a mente, o coração, as emoções, a nossa energia, o prana, isso é muito bem-vindo. Mas naquilo que se refere a você, tu já és a imagem e semelhança. Não há nada que se tornar. E as pessoas continuam querendo se tornar isso ou aquilo. Por exemplo, eu citei agora
um iluminado para mim, que é o Caio Fábio, um mestre dentro do cristianismo. Essa iluminação é chamada da experiência do Espírito Santo, mas é uma experiência, não é uma leitura de algum lugar. É uma experiência mesmo. Uma experiência que poucos têm, porque poucos no Ocidente acreditam nessa iluminação. E quando eu tenho um ensinamento da espiritualidade, da iluminação, das tradições orientais e ocidentais, eu divido esses meus ensinamentos em dois. Aqueles ensinamentos de quem quer conhecimento, que são os ensinamentos ligados ao pré-primário da espiritualidade, e todas as pessoas que estão no pré-primário espirituais, elas são pessoas fanáticas, absolutamente fanáticas. Pessoas que quando vem alguma questão espiritual ou de algum mestre, elas projetam alguma coisa naquilo. Então é como se o mestre fosse um espelho vazio e você vê no mestre aquilo que você é. Por isso que você vê os ensinamentos de Jesus, esse grande mestre, e as pessoas falando de Jesus, principalmente aqueles que decoram os livros, sejam eles quais forem, como essas pessoas são estúpidas, como essas pessoas são medíocres. As pessoas que falam em nome de Jesus, dos evangelhos, como elas são rasas, superficiais, porque elas projetam em Jesus. Jesus é o espelho. Elas olham para Jesus e veem aquilo que elas são. Uma absoluta mediocridade espiritual. Agora, quando tu conhece o teu interior, a tua grandeza, e você vai e escuta e lê as palavras de Jesus, as parábolas, elas são gigantescas, elas são extraordinárias. E elas falam de subir a montanha. Para quê? Para que tu possa reconhecer quem você é. Elas falam de você jejuar, para você aquietar a mente e ter uma experiência daquilo que tu és. Que é o cognitio Dei experimentale, se eu não me engano é assim que se diz em latim, a experiência do divino, que é o que eu chamo de iluminação também. Agora, existem as pequenas iluminações, o que é chamado de pequeno samadhi, que são alguns vislumbres de quem você é, alguns vislumbres da existência. E de repente, naquele momento, tudo se encaixa. Tudo se encaixa. Às vezes você está meditando, olhando para uma parede, que é a meditação mais difícil que tem, olhando para a parede, sem música, sem nada para te ajudar, nada que venha de fora, é você com você. Para você ter experiências místicas, você sai em busca de algo ou traz algo. Guarda isso. Para ter experiências místicas, você traz algo para você ou você vai em busca de algo para descobrir quem você é. Nada pode vir para você e nem você em busca de nada. É aqui. Por isso que o Zazen, que é a meditação mais poderosa que existe, na minha opinião, você senta em frente a uma parede e só observa. Não tem música, não tem fechar os olhos, não tem nada que você use, você come muito pouco, o chão é duro, a sala é úmida, a parede é bege, tudo é a mesma coisa. Mas num momento, uau, tudo acontece. Absolutamente tudo acontece. Tudo faz sentido. E você passa por uma experiência daquilo que você é. Uma experiência de iluminação. E sabe, tem muita gente que faz esses trabalhos muito poderosos de meditação, como o Vipassana, o Zazen, o Niel Gusso, o Chakra Puja. Tem pessoas que fazem essas práticas de meditação muito sofisticadas e elas se iluminam. Mas elas chegam para mim e falam, olha, aconteceu isso. Normalmente acontece muito pouca coisa. Quando acontece muita coisa numa meditação, num caminho espiritual, são experiências, são só experiências que vão desaparecer. Mas às vezes acontecem algumas coisas e a pessoa chega para mim e fala, Otávio, aconteceu isso. E eu digo, você se iluminou. E a pessoa fala, não me iluminei não. Eu falo, mas eu estou dizendo que tu se iluminou. Não me iluminei não.
E você sabe que na Índia, e no Zen também, quando alguém se ilumina, você vai sentar com o mestre, ele te faz algumas perguntas, que eu vou te falar em algum momento, e através dessas perguntas ele vai dizer se você se iluminou ou não, ou se é só um jogo do ego, só um jogo da vaidade, tá? Então, tenta entender tudo isso, esses 25 minutos que eu estou falando aqui contigo. Existe o caminho fácil, que é o reconhecimento de que você é um iluminado, de que você é um Buda. Existe o caminho difícil, que entra teu corpo junto, que é o que eu sigo. Iluminação é o fim das buscas. Sair da ilusão ou das ilusões do samsara, desse mundo muitas vezes doentio, caótico, cheio de crenças, de fanatismos. E esse, querendo ou não, vai chegar um momento que nós vamos buscar essa iluminação. Normalmente as pessoas buscam a iluminação, ou Satori, ou Samadhi, um pouco antes de morrer. Isso é muito triste, muito triste. Quando você chega no fim e percebe que tudo que a gente viveu não levou a lugar nenhum. Quando a gente chega no final dessa vida, mas eu tenho crenças que eu vou viver outra vida, mas na hora H essas crenças vão todas embora. Porque você vai perceber o que é crença. Não quer dizer que não existam outras vidas, outro mundo, mas uma coisa é você saber disso, a outra é você acreditar, tá bom? Eu vou estar falando sobre isso mais à frente até, acho importante, porque a iluminação, quando se tira alguma coisa, surge quem você é. Para você reconhecer a tua iluminação não é necessário por nada. Tira todas as mentiras que nos foram colocadas na vida, todas as mentiras. Tirando todas as mentiras, surge a verdade. Surge a verdade, ok? Gratidão, eu vou estar falando em seguida aqui sobre crenças.